Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando e bora bater um papo sobre o HGBS, fundo de shopping da Ed. Vamos trocar uma ideia, dar uma olhadinha no que rolou durante esse mês. Saiu um fato relevante também, ia gravar para vocês, mas sempre espero sair o relatório, né? Quando tá próximo da data do relatório. Então, eles já citaram aqui no relatório, a gente não precisa abrir lá o fato relevante, porque tem aqui, tá? E esse será o último vídeo do dia, então finalizamos aí o domingo com um domingo dedicado ao shopping. Começamos gravando sobre o VISC, à tarde saiu o HSML e agora o HGBS, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou durante o mês. Tem algo muito relevante aqui que a gente vai conversar sobre, tá? E vamos lá. Primeiro, informações do fundo. Fundo de 2006, tem sua taxa de administração, que é a menor do mercado, né? Tem uma taxa de performance, quer dizer, não tem taxa de performance, público-alvo investidor em geral. Cota patrimonial do fundo, R$ 21,67. Cota mercado, cadê? HGBS. Fechou sexta-feira a R$ 19,98, quase R$ 20 aí, né? Subiu 0,20. E vamos lá. São 138 mil cotistas. O restante aqui a gente vai ver tudo um pouquinho mais embaixo, tá? Vamos lá, galera. Primeiro, em relação ao fato relevante que ele já deixa aqui, né? Ele soltou no dia 14 de novembro aí esse fato relevante. Foi assinado o MOU, né, que é um memorando de entendimentos, para aquisição de 20% de participação do Parque Shopping São Caetano, no preço de 237 milhões, sendo nas seguintes condições. 50% aqui do valor, uma vez superadas as condições precedentes, né? Então, metade dele aí, a gente pode colocar 120 milhões aí, arredondando para o alto. À vista, 25% em 12 meses após o fechamento e mais 25% em 18 meses após esse fechamento, né? Os valores serão tudo corrigidos por IPCA a partir da assinatura do MOU. Então, assim, guardem bem esse número, 237 milhões, porque a gente vai falar dele um pouquinho mais na frente, tá? Aqui em relação à atualização do rating pela S&P, ele se manteve aí com BR AA, né? Eu acho que esse BR é só de onde que se trata, né? Do Brasil, mas é um AA aí. Então, assim, isso aqui é bem interessante por conta do seguinte, pessoal. Inclusive, a Bresco quer fazer isso, se eu não me engano, contratou exatamente a S&P para fazer uma avaliação do fundo. Quando você tem esse tipo de avaliação e é uma avaliação muito alta, quando você vai fazer uma captação de recursos no mercado, você consegue taxas um pouco mais atrativas. Então imagine que é mais ou menos o seguinte, você tem muita movimentação no banco, você tem um relacionamento muito grande com o banco, se você chegar lá para pegar um empréstimo, o banco vai falar assim, ó, eu te empresto a uma taxa de X. Se chega lá seu primo que não tem nenhum relacionamento com o banco, não tem um bom rating ali, tem nome sujo, a taxa de juros dele vai ser uma taxa diferente da sua. Então, assim, é mais ou menos como se fosse isso. Quanto maior essa avaliação aqui, esse rating, melhores taxas ele consegue. Então, assim, ele tem taxas aqui que são um pouco caras até, IPCA mais 8 de algumas operações de CRI. Eu acredito que talvez se não fosse esse rating que ele tem aqui pela S&P, talvez ele pagasse até um pouco mais caro. Então, a Bresco está fazendo isso também justamente para levantar recursos assim dessa forma, né? Então, isso aqui é um ponto que eu acho bem interessante ter no fundo imobiliário, né? Então, poucos fundos têm isso, tem um custo para isso, né? Mas eu acho interessante. Então, foi mantido aí, né? De um ano para o outro, então tá tudo ok. Seguindo aqui, a gente dá uma olhadinha sobre o mercado brasileiro de shopping centers, né? Tem aqui a variação das vendas. Então, uma variação nominal e variação real. Nesse mês de setembro, uma nominal de 1,2, a real está negativo, 3,7. A vacância mediana no Brasil, então está na faixa de 4,3. Tem caído um pouquinho aí, né? E aqui a gente vê as regiões Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aqui já sobre o que rolou no mês aqui com os indicadores do fundo. O fundo apresentou vendas em R$ 1.151 por metro quadrado, né? Um crescimento de 5,7%. Levando em conta o acumulado, as vendas apresentaram um crescimento de
8,4%. Na vacância, o fundo encerrou uma vacância de 5%. NOI, o fundo foi de R$ 81,10 por metro quadrado, um crescimento de 16,4%. No acumulado do ano aí, o indicador apresenta um crescimento de 7,1%. Então, como a gente viu tanto no VISC quanto no HSML, a performance dele aqui também foi uma performance boa. Lembrando que shopping vai chegando no final do ano, a performance dele vai melhorando bem, né? Então a gente vai ver até um gráfico um pouquinho mais na frente que mostra bem isso aqui, tá? Então, assim, daqui para frente eu acho que eles vão começar a performar bem, tá? Seguindo, eles destacam que em setembro tiveram uma base elevada de reconhecimento de estacionamento e aluguel mínimo, colaborando para o crescimento expressivo do NOI em relação a setembro de 2024. Então o NOI cresceu bastante, né? Teve esse incremento aí, mas no final das contas foi uma boa performance, né? Aqui a gente vê algumas informações. Então, total da ABL, quase 240 mil metros quadrados, vacância de 5%. Aqui a evolução das vendas, né? 5,7%, do NOI 16,4%. Aqui a gente já começa a dar uma olhadinha em indicadores trimestrais. Então, em vendas, foi bem parecido com o que foi no segundo trimestre, né? Foi um pouquinho abaixo, 4,7%. No acumulado do ano aí está em 8,4%. O NOI do terceiro trimestre comparado ao segundo trimestre teve um crescimento aí, 9%, né? Então, acumulado do ano, 7,1%. A vacância, ele vem diminuindo aí aos pouquinhos, né? Então, lá em junho de 24, estava em 6,5%, e aí caiu para 5,5%, 4,9%, 5%, 5,1%. Está flutuando aí em 5% desde finalzinho do ano passado para cá. Aqui, custo de ocupação. Então, assim, quanto menor o custo de ocupação, melhor. Ele tem um resultado melhor, né? Comparado ao mesmo trimestre do ano passado, ele subiu 0,2 pontos percentuais. Comparado ao segundo trimestre, ele aumentou bem. Saiu de 9,2 para 9,7. Aqui, no Same Store Sale, teve um crescimento de 2,4. Praticamente positivo aí em quase tudo. Só esses outros aqui que ele deixou negativo em 1,5. A gente não sabe exatamente o que é esses outros. Os indicadores operacionais do histórico consolidado, né? Então, as vendas, aqui que a gente dá uma olhadinha, que eu falei para vocês que no final do ano as vendas são um pouquinho mais fortes. Então, no ano passado, ó, novembro e dezembro, a gente vê aqui, ó, a diferença é bem mais forte no final do ano, né? Natal, Ano Novo, todo mundo sai para comprar presente, né? Então, acaba potencializando um pouco mais. Nesse mês de setembro, aí, a gente vê uma evolução frente ao mesmo período do ano passado. A vacância se mantém aí nos 5%. A evolução do NOI sobre regime caixa tem uma evolução aí, esse mês de setembro, né? E aqui a gente dá uma olhadinha no resultado do fundo. E assim, aproveitando aqui, falando do resultado, eu não consigo entender o seguinte: o mercado às vezes ele é muito irracional. Porque o que aconteceu? Quando foi percebido pelo mercado que ele não conseguia pagar esses 15 centavos aqui de forma recorrente, a cota apanhou. Então a cota bateram bastante na cota, chegou lá a R$18 e alguma coisinha. E assim, de lá para cá não mudou absolutamente nada. Ele continua com o mesmo problema de gerar os 15 centavos para pagar. Ele teve que fazer a venda de 10% do Shopping Jardim Sul, que já estava engatilhado. Está utilizando reserva. No mês que vem, provavelmente essa reserva já acaba. Tudo bem que no mês que vem pode ser que tenha um resultado um pouco melhor, não precise usar tanto assim. Mas assim, uma coisa é fato, dezembro acaba essa reserva e vamos ver qual vai ser o patamar a partir do ano que vem. E assim, dito isso, ele vem em um problema de resultado de caixa e mesmo assim a cota subiu muito. A cota subiu muito por conta do Oba-Oba e todos os fundos acabaram subindo muito, né? Mas se a gente for dar uma olhadinha, se mudou alguma coisa, dentro do fundo não mudou nada, absolutamente nada. Então aqui a gente dá uma olhadinha, ó, nesse mês aqui, vamos olhar aqui por cota. Ele gerou 16,6 centavos de receita imobiliária. Tiveram outras receitas aí, contribuiu com mais 1,1 centavo, que é o que ele tem em caixa, né? Total das despesas, 3,6 centavos, deu um resultado de 14,1 centavos. Tá aqui 14,1, ele pagou 15 centavos. Então teve que utilizar aí quase 1 centavo da reserva, né? E aqui a gente dá uma olhadinha assim.
Nesse ano de 2025, ele girou 197 milhões, pagou 201 milhões. Pagou um pouco a mais do que recebeu. Então teve que utilizar reservas de outros períodos anteriores. Sem contar que ele teve um lucro aí de operações de 16 milhões. Ou seja, mesmo contando com esse lucro, ele pagou mais do que ele recebeu, né? Então a gente já vê aqui que ele está com certo probleminha aqui em relação ao quanto que ele vem pagando, né? O recorrente dele não é isso que ele está pagando não, viu? Seguindo aqui, então, a gente vê o resultado gerado e rendimento distribuído. Ele tirou 16,6, enfim, tá tudo destrinchado aqui. E aqui como está a situação atual da reserva, né? Então, deu um resultado de 14 centavos,1. Ele pagou um rendimento de 15 centavos. Tem um resultado acumulado ainda de 1,7 centavo, quase 2 centavos, né? E assim, é aquilo que eu falei para vocês. Dependendo como vierem as vendas dos próximos meses, ele vai fazer vendas, terá uma performance melhor, porque é final de ano, mas não sei se seria tão bom assim ao ponto de não ter que utilizar nada de reserva, talvez ainda eu precise utilizar. Então assim, digamos que na melhor das hipóteses, essa reserva será consumida aí até dezembro. Em janeiro, vamos ver qual vai ser o guidance do fundo aqui, né? Na projeção de resultados, ele não mudou nada, então deixa a mesma coisa lá, uma distribuição de 15 centavos até o final do segundo semestre. Aqui a gente vê a rentabilidade do fundo, uma rentabilidade muito boa. Um volume médio diário negociado de 2,2 milhões. Aqui na carteira do fundo, a gente vê que o fundo encerrou o mês com 20 shoppings, né? Distribuído em 15 cidades e 6 estados, 15 detidos de forma direta, 4 através de cotas de fundo imobiliário e um detido através de fundo imobiliário e de forma direta também, né? Então aqui a gente vê a diversificação da carteira, diversificação por ativos estratégicos. Antes da gente dar uma olhadinha aqui da diversificação da carteira, vamos passar aqui e a gente volta, tá? Diversificação por operadores, por região, quantidade de ativos por participação, né? E aqui a gente volta para cá, que é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês guardarem aquele número de 237 milhões em relação à compra que ele vai fazer? Então vamos lá, vamos falar exatamente sobre isso. Se a gente der uma olhadinha aqui, em ativos estratégicos ele tem 93% de alocação, ou seja, o restante aqui é caixa. Então ele tem alguns fundos líquidos, 2%, CRI e LCI 3% e fundos de renda fixa 2,2%. E aqui a gente vai fazer o seguinte cálculo para saber quanto que ele tem em caixa e como que vai ficar a situação dele. Vamos lá, a gente volta aqui no início e a gente pega aqui a cota patrimonial dele vezes a quantidade de cotas. 129.133.010. Dá um valor patrimonial de quase 2.800 milhões. Menos, quanto que é total que ele tem em caixa aqui? Vamos descobrir aqui. 4,2, 7,2. Ou seja, ele tem 200 milhões aqui em caixa. 200 milhões em caixa, certo? Aí desses 200 milhões, se der certo lá, ele vai pagar 120 milhões, vai sobrar 80 milhões para o caixa dele. Fora que ainda ele tem as outras duas parcelas, uma para 1 ano e outra para 18 meses. E aqui a gente dá uma olhadinha no seguinte, o fluxo de amortização. Então ele vai ficar com 80 milhões, certo? Para esse ano ainda ele paga 4,5. Para o ano que vem tem 30 milhões e para 2027 tem mais 32 milhões. Então assim, digamos que ele chega ali no início de 28 sem caixa, com caixa zerado, né? A não ser que faça alguma venda, alguma coisa assim daqui até lá, né? Mas ele tem um fluxo bem pesado aí até 2032 e tá fazendo essa compra, né? E assim, essa compra, eu não sei, eu não conheço esse shopping em São Caetano, não sei se é um shopping muito bom, se vai agregar muito valor assim ao portfólio, se ele está comprando por um preço barato, se vai gerar muito aqui no recorrente dele. Enfim, eu
eu não posso falar se é bom ou não, né? Mas assim, uma coisa é fato, vai deixar ele numa situação de caixa um pouco desconfortável, né? Ele está numa situação tranquila ali, ele tem 200 milhões, o fluxo dele aqui, a gente vê que com esses 200 milhões ele consegue aqui se manter tranquilo, mas com essa compra aí ele vai ter que pagar logo 120 milhões de cara, vai diminuir esse caixa, vai ficar com 80 milhões só, e tem esse fluxo aqui. Então, assim, é bom ver direitinho, né? Aí, voltando aqui, a gente vê a alavancagem do fundo. Então, ele tem uma alavancagem aqui de 11,2, né? Vai acabar aumentando por conta dessa parcela que ele tem para pagar, um pouco mais para frente. E aqui a gente vê as dívidas que ele tem. IPCA mais 8, CDI mais 2,4, IPCA mais 8,6, IPCA mais 5,38. Então, lembre-se, esse fundo ainda tem aquele rating pela S&P. Talvez se não fosse aquele rating, ele tinha pegado essas dívidas um pouco mais caras. Tudo bem que essa CDI mais 2,4 é bem caro. E são dívidas teoricamente novas, né? Então imagine só se tivesse pegado aqui IPCA mais 9, IPCA mais 10, ou CDI mais 3%. Tá bem puxado isso aqui. Eu não sei se foi a melhor das opções não de comprar esse shopping, viu? Era melhor pegar, sei lá, esses 200 milhões aí, passar uma régua em duas dívidas aqui. Então, ó, ele conseguiria pagar essas duas aqui. Na verdade, ó, essas duas aqui, ó, ele conseguiria pagar, ficaria zerado de caixa, mas pelo menos assim, conseguiria pagar aqui com os 200 milhões, diminuiria a alavancagem dele, diminuiria o risco, ficaria só com 110 milhões aí de CRI, né? Assim, eu particularmente eu vejo dessa forma, seria melhor fazer isso aqui, mas o gestor, né? Cada gestor pensa de uma forma diferente, os caras querem crescer o fundo, enfim, vamos ficar atento aí, qualquer novidade eu vou trazendo aqui para vocês, tá? E assim, e é isso, galera, aqui o restante do portfólio dele, né? O restante não, todo o portfólio dele aqui, falando shopping por shopping, não precisa passar aqui, senão a gente fica 3 horas gravando. Então assim, é isso, galera, não tem mais o que falar não, o destaque para mim, não vou nem falar que os dividendos que saiu, já venho falando há 2 meses, 2, 3 meses. O destaque para mim é o anúncio dessa compra aí. Eu não sei se ela é uma compra boa, se é no momento oportuno, né? Sei lá, se a participação do shopping que ele está comprando custasse 500 milhões e ele está pagando ali 220, beleza, ótima compra. Agora sim, a gente sabe que não tem ninguém trouxa para fazer um negócio desse, né? Então mesmo que ele compre barato, não vai ser tão barato assim. Mas aí o fundo tem um fluxo aí que acaba sendo um pouco comprometido. Ainda assim está tranquilo até o início de 28, né? Mas se a gente for pensar aqui, a gente já está em 2026 praticamente. Até lá o mercado tende a subir, né? Enfim, é aquilo, trabalhar com futurologia. Mas assim, eu não sei se foi um movimento muito certo não de se fazer isso aqui no fundo, viu? Então é isso, galera. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários também o que você achou sobre essa compra, se você gostou, se você não gostou. Tô curioso para saber o que é a opinião de vocês, tá? E qualquer coisa, só escrever aqui, deixar qualquer dúvida, viu? E aí, se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, galera. Valeu.